O milagre que veio do silêncio. Márcia segurou o papel amassado na mão enquanto o médico falava. As palavras pareciam ecoar longe, como se estivessem debaixo d'água. Síndrome de Patal. Trissomia do 13. Poucas crianças sobrevivem além do primeiro ano. Quando sobrevivem, é com graves sequelas. Ela olhou para a barriga ainda pequena, onde sua filha, Ana Clara, se mexia sem saber do peso que carregava. O marido, Rodrigo, apertou sua mão, mas seus olhos estavam vazios. Não havia lágrimas. Só um medo tão profundo que nem chorar conseguia. Os exames confirmaram: o coração da bebê tinha defeitos graves, os rins não se desenvolviam direito, e os médicos falavam em incompatibilidade com a vida. Márcia passou noites acordada, orando em silêncio, como aprenderá na infância, quando sua avó a levava à congregação cristã no Brasil. Mas faziam anos que não pisava numa igreja. A vida tinha ficado corrida a trabalho, contas, a rotina que engole a fé. Até que a dor a trouxe de volta. Foi uma irmã da CCB, Dona Maria, vizinha de Márcia, quem a convidou. Não com palavras bonitas, mas com um abraço apertado e um convite simples: venha no culto, filha. Deus não desampara os seus. Márcia hesitou. Não queria ouvir promessas vazias, nem sermões longos. Mas na quarta-feira seguinte, entrou na pequena sala de reunião, onde os irmãos e irmãs estavam sentados em cadeiras de madeira, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com modéstia saia longa, cabelo preso, sem enfeites. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia o culto. Não havia instrumentos, só vozes unidas cantando o hino a Jesus, amigo fiel em uma melodia lenta e profunda. Márcia sentou-se no fundo, com as mãos trêmulas. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença. Outra falou da providência em meio à falta de trabalho. Márcia baixou a cabeça. Como eles conseguem ter tanta certeza, pensou. Na oração final, o ancião pediu que quem tivesse um fardo se ajoelhasse. Márcia não resistiu. Caiu de joelhos, e as irmãs ao seu redor colocaram as mãos em seus ombros, orando em voz baixa, mas com uma fé que queimava. Senhor, tem misericórdia da minha filha, sussurrou. Não pediu cura. Só pediu força. Os cultos se tornaram seu refúgio. Toda quarta e domingo, ela estava lá, ouvindo a palavra, participando da Santa Ceia com o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Um dia, depois do culto, o ancião José a chamou. Irmã Márcia, o Senhor conhece seu coração. Não desanime. Mas, ancião, os médicos dizem que não há esperança. A esperança não está nos médicos, filha. Está naquele que criou a vida. Rodrigo, que no início relutou, começou a acompanhá-la. Não falava muito, mas Márcia via suas lágrimas durante as orações. O parto chegou antes do esperado. Ana Clara nasceu pequena, com os traços delicados da síndrome, mas viva. Os médicos prepararam Márcia para o pior: ela pode não resistir às primeiras horas. Mas a menina respirava. Fraco, mas respirava. Naquela mesma noite, enquanto Márcia segurava a filha no hospital, as irmãs da CCB se reuniram em oração. Não eram muitas, apenas um grupo humilde, de joelhos, clamando. E algo aconteceu. 3 dias depois, os exames mostravam melhoras inexplicáveis. O coração de Ana Clara, que deveria ter defeitos graves, funcionava quase normalmente. Os rins, que os médicos disseram que não se desenvolveriam, começaram a responder. Isso não é comum, disse a pediatra, confusa. Não vi nada igual em minha carreira. Márcia não precisou de explicações. Ela sabia. No domingo seguinte, ela se levantou para dar seu testemunho. Com Ana Clara no colo, envelopada em um cobertor branco, falou com voz firme. Irmãos, eu vim aqui desesperada. Mas Deus ouviu nossas orações. Minha filha está viva, e os médicos não entendem. Só Ele pode fazer isso. O ancião José sorriu. Isso é obra do Senhor, irmã. Para que todos vejam que Ele é fiel. Ana Clara completou 1 ano. Depois, 2. Hoje, aos 5, ela corre, fala, brinca com algumas limitações, mas com uma vida que a medicina disse que não seria possível.
Os médicos chamam de acaso raro. Márcia chama de milagre. No batismo de Ana Clara, quando o ancião a mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Márcia chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Depois, na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, entendeu a lição que Deus lhe ensinou: a fé não tira as provas, mas nos sustenta nelas. E às vezes, quando menos esperamos, Ele faz o impossível. A congregação cristã no Brasil não promete milagres. Não vende esperanças baratas. Mas ali, na simplicidade daqueles cultos sem alarde, onde os hinos são cantados à capela e as orações são feitas com o coração, Márcia aprendeu que Deus ainda age. Não sempre como pedimos, nem quando queremos, mas sempre no tempo certo. E Ana Clara é a prova viva disso. Ana Clara cresceu forte, cheia de vida, como se aquele diagnóstico nunca tivesse existido. Os médicos, que antes balançavam a cabeça com desânimo, agora olhavam para ela com espanto. Não há explicação científica, diziam, enquanto Márcia sorria, sabendo muito bem que a explicação estava além dos laboratórios. A menina, que deveria ter passado a infância entre hospitais e remédios, corria pelo pátio da igreja, brincava com as outras crianças e até ajudava a arrumar as cadeiras depois dos cultos. Sua mãe, que antes vivia com o coração apertado, agora cantava os hinos com uma voz firme, como se cada palavra fosse um agradecimento. Mas o maior milagre não foi só a cura de Ana Clara. Foi a mudança que veio depois. Márcia, que antes só ia à igreja por obrigação, passou a ser uma das primeiras a chegar. Não por medo, mas por amor. Ela viu que Deus não era um juiz distante, mas um pai que ouve até o choro mais silencioso. E foi numa noite de oração, quando o irmão que presidia pediu para que quem quisesse dar um testemunho se levantasse, que Márcia, pela primeira vez, falou em público. Com a voz trêmula, mas o coração cheio, contou como Deus tinha transformado sua dor em alegria. Muitas mulheres na plateia choravam, porque também carregavam suas próprias lutas. E ali, na simplicidade daquele lugar, elas sentiram que não estavam sozinhas. Ana Clara, já com 7 anos, às vezes perguntava: Mãe, por que as pessoas dizem que eu fui curada? E Márcia respondia, acarinando seus cabelos: Porque Deus é bom, filha. E ele mostrou isso pra gente de um jeito que ninguém pode duvidar. A vida delas não era perfeita. Ainda havia contas a pagar, dias difíceis e noites de cansaço. Mas agora elas sabiam, no meio de tudo, Deus estava ali. Não como uma ideia distante, mas como uma presença real, que já tinha provado seu amor no momento em que tudo parecia perdido. E assim, entre hinos, orações e o cheiro de café depois dos cultos, Márcia e Ana Clara seguiram em frente. Não como vítimas de uma doença, mas como testemunhas de um Deus que ainda faz milagres, não com estrondo, mas com um toque suave, capaz de mudar tudo. Um domingo de manhã, enquanto Márcia e Ana Clara se preparavam para ir à Universal, a menina olhou para a mãe com aqueles olhos brilhantes que agora não carregavam mais sombra alguma de dor. Mãe, hoje eu quero contar para todo mundo o que Deus fez por mim, disse, segurando firme a Bíblia infantil que ganhou no último culto. Márcia sorriu, mas sentiu um nó na garganta. Não era medo, era emoção de ver a filha, que antes mal conseguia levantar da cama, agora cheia de uma fé tão pura que até os adultos se emocionavam ao ouvir. Então vamos, minha princesa. Deus vai usar você hoje, respondeu, arrumando o laço no vestido rosa de Ana Clara, o mesmo que ela sonhava vestir quando ainda estava doente. Chegando à igreja, o pastor já estava no púlpito, e o coro cantava aquele hino que falava de vitórias impossíveis. Márcia sentou-se nos bancos da frente, como sempre, com Ana Clara no colo. Mas dessa vez, a menina não ficou quieta. Quando o pastor abriu espaço para testemunhos, ela puxou a mão da mãe. Posso falar, mãe? Por favor? O pastor, que já conhecia a história delas, sorriu e fez sinal para que subissem. Márcia, com as mãos trêmulas, seguiu Ana Clara até o microfone. A igreja ficou em silêncio, e até as crianças pararam de mexer nos bancos. Ana Clara, com voz firme para uma criança de 7 anos, começou. Eu estava muito doente. Os médicos disseram que eu não ia ficar boa. Minha mãe chorava toda noite, e eu tinha muita dor. Mas aí a gente veio para a Universal, e os pastores oraram por mim. Jesus me curou. Agora eu corro, eu brinco, eu vou para a escola, e não tenho mais nada. Deus é real, e Ele faz milagres sim.
A igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Muitas pessoas se levantaram, algumas com fotos de filhos doentes, outras com diagnósticos nas mãos, todas com os olhos cheios de esperança. Uma senhora, que estava ali pela primeira vez, se aproximou de Márcia depois do culto, chorando: "Minha neta tem a mesma doença que a sua filha tinha. Você acha que Deus pode curar ela também?" Márcia abraçou a mulher sem hesitar. "Não só pode, como vai curar. O mesmo Deus que tocou na Ana Clara é o mesmo que está aqui hoje. Você só precisa acreditar e não desistir", disse, enquanto Ana Clara, do lado, acenava para a menina doente na foto, como se já soubesse que ela também teria sua história de vitória. Nos dias que seguiram, a vida delas ganhou um novo propósito. Márcia começou a ajudar na igreja, levando pessoas que chegavam desesperadas, compartilhando não só o milagre de Ana Clara, mas a certeza de que Deus não tinha favoritos, Ele ouve a quem clama com fé. Ana Clara, por sua vez, virou uma espécie de pequena missionária na escola. Toda vez que uma criança falava de algum problema em casa, ela dizia: "Vem na minha igreja, que Jesus resolve." Um ano depois, naquela mesma Universal, a menina que estava na foto, a neta da senhora que chorou no testemunho de Ana Clara, subiu ao púlpito para contar sua própria cura. E lá, na primeira fileira, Márcia e Ana Clara choravam juntas, não de tristeza, mas de uma alegria que só quem já viu o impossível se tornar real pode entender. Porque milagre não é só a cura, é a vida que continua, é a fé que se multiplica, é a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E na Universal, elas tinham aprendido: quando o homem diz não tem mais jeito, Deus está apenas preparando o terreno para mostrar que, para Ele, não existe palavra impossível. A menina no púlpito se chamava Sofia, e tinha apenas 9 anos. Com uma voz firme além da idade, ela contou como, meses antes, os médicos tinham dado um diagnóstico que pareceu um golpe no coração da família, uma doença rara que afetava seus rins, e as chances de melhora eram quase nulas. Os pais, desesperados, tinham feito de tudo: remédios, consultas, noites em claro, até que um dia, exausta, a mãe de Sofia ouviu a filha repetir as mesmas palavras que Ana Clara dissera à sua avó: "Mãe, vem na minha igreja, que Jesus resolve." Eles vieram. Não por curiosidade, mas porque, quando você está com as costas na parede, até a menor esperança parece um farol. E foi ali, numa corrente de oração na Universal, que Sofia sentiu algo que não sabia explicar. Uma paz tão grande que, mesmo criança, ela soube: Deus tinha ouvido. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos. Os níveis que estavam nas alturas, normalizados. As lesões nos rins, desaparecidas. Sem explicação médica, disseram os relatórios. Mas Sofia sorria, porque ela sabia a explicação: era o mesmo Deus que tinha tocado Ana Clara, que tinha secado as lágrimas da sua bisavó, que agora escrevia mais um capítulo de vitória na história daquela família. Enquanto Sofia falava, Márcia, a senhora que um ano antes chorara ao ver a foto da neta saudável, segurredava as mãos de Ana Clara. As duas já não eram mais estranhas, e eram irmãs na fé, unidas por um fio invisível que só o Espírito Santo poderia tecer. "Olha só o que Deus fez, minha filha", Márcia sussurrou, os olhos brilhando. Ele não só curou a Sofia. Ele curou a gente por dentro também. A gente não tá mais sozinha. E não estavam mesmo. Ao redor delas, o templo estava cheio de pessoas que, como elas, tinham chegado ali com dor, mas saíram com um milagre. Alguns com curas físicas, outros com corações sarados, famílias restauradas, vícios quebrados. Cada um com uma história que, sozinha, já seria incrível, mas juntas, formavam um coro de gratidão que ecoava além daquelas paredes. Quando o pastor chamou todos para orar, Ana Clara sentiu algo pulsar dentro dela, como um chamado. Não era só gratidão pelo que Deus já tinha feito, era um desejo de ser parte daquilo, de estender a mão para outros que ainda estavam no escuro. Ela se lembrou de como, no início, tinha resistido ao convite da amiga para vir à igreja. Se eu não tivesse vindo, onde estaria hoje? Pensou, enquanto via Sofia descendo do púlpito, rodeada de abraços e sorrisos. Na saída, Márcia convidou Ana Clara para um café. Sentadas numa lanchonete próxima, a senhora contou que, depois do milagre da neta, tinha começado a trazer mais pessoas para a Universal. "Cada um que a gente alcança, minha filha, é uma semente. E Deus faz brotar", disse, mexendo o açúcar no copo com calma. "Você já pensou em ser obreira?"
Tem tanta gente precisando de um toque como o que você recebeu. Ana Clara sorriu, mas não respondeu logo. Olhou pela janela e viu uma mulher passando com uma expressão de cansaço no rosto, como se carregasse o mundo nas costas. Algo nela se mexeu. Sabe, Dona Márcia, acho que é isso que Deus quer de mim agora. Não ficar só recebendo, mas levar também. E foi assim, entre um gole de café e uma lágrimas de emoção, que mais uma vida se rendia ao propósito de ser luz onde antes havia trevas. Dias depois, Ana Clara estava de volta à Universal, mas dessa vez não só como quem busca, mas como quem oferece. Com a Bíblia na mão e o coração cheio de histórias para contar, ela se juntou ao grupo de visitação, indo de casa em casa, repetindo as mesmas palavras que um dia a tinham salvado: vem na minha igreja, que Jesus resolve. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Porque na Universal, não era só sobre curas, era sobre vidas transformadas. E cada vida transformada se tornava um farol, chamando outros para a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo Deus que faz do impossível a sua especialidade. Ana Clara não imaginava que, apenas 3 meses depois daquela decisão, estaria de pé no altar da Universal, com o microfone na mão e o coração batendo forte, pronta para dar seu testemunho pela primeira vez. As luzes do templo brilhavam, e ela sentiu como se cada olho ali estivesse esperando por uma palavra que pudesse acender uma faísca de fé. Respirou fundo e começou a falar, a voz trêmula, mas firme na certeza do que tinha vivido. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço, que não tem mais jeito, que a dor é grande demais. Ele está lá. Eu sei, porque ele me tirou de um buraco que eu mesma cavei. Eu era uma mulher quebrada, com o coração cheio de mágoas e a mente cheia de vozes dizendo que eu não prestava para nada. Mas aqui, nessa igreja, eu encontrei pessoas que não me julgaram. Encontrei um Deus que não só ouviu minhas lágrimas, como enxugou cada uma delas. Enquanto falava, Ana Clara viu no meio da multidão uma mulher com os olhos cheios d'água, apertando um lenço entre os dedos. Era como se estivesse olhando para ela mesma alguns meses atrás. E foi então que ela entendeu: seu milagre não era só dela. Era uma semente plantada para colher outras vidas. Naquela mesma semana, a mulher do lenço, que se chamava Marisa, procurou Ana Clara depois do culto. Eu tava igual a você, confessou, com a voz embargada. Meu marido me deixou, levei um golpe financeiro, e minha filha tá doente. Não tô aguentando mais. Ana Clara abraçou aquela estranha como se fosse uma irmã, e sussurrou no seu ouvido as mesmas palavras que a pastora lhe dissera: Deus não tá te vendo pelo que você tá passando, mas pelo que Ele vai fazer na sua vida. Vem comigo, que a gente vai orar agora mesmo. E oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis, mas um clamor de 2 mulheres quebradas pedindo socorro àquele que já tinha provado que houve. Marisa chorou como nunca, e Ana Clara sentia o peso da responsabilidade e da graça de ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria no domingo seguinte. Marisa chegou ao templo com a filha no colo, uma menina de 6 anos chamada Sofia, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiram diagnosticar direito. A criança estava pálida, fraca, e Marisa, com os olhos inchados de tanto chorar, subiu ao altar pedindo oração. O pastor impôs as mãos sobre a pequena, e a igreja inteira começou a clamar em uníssono: Senhor, toca nesta criança. Restaura, Jesus. De repente, Sofia abriu os olhos, aqueles olhos que antes mal conseguiam focar, e olhou ao redor, confusa. Depois, com uma voz fraca mas clara, pediu: Mãe, eu tô com fome. A igreja explodiu em glórias. Marisa caiu de joelhos, e Ana Clara, que assistia a tudo de perto, sentiu como se o chão tremesse debaixo dos seus pés. Não era possível. Mas estava acontecendo. Os exames que vieram na semana seguinte confirmaram: os níveis que estavam alterados voltaram ao normal. Os médicos, sem explicação, deram alta. E Sofia, que antes mal conseguia levantar da cama, agora corria pelo corredor da igreja, rindo, enquanto Marisa chorava abraçada a Ana Clara. Você salvou a minha filha, ela repetia. Mas Ana Clara balançava a cabeça, sorrindo através das lágrimas: não fui eu, Marisa. Foi ele. Sempre foi ele. Aquela noite, enquanto Ana Clara voltava para casa, ela olhou para o céu e sentiu uma paz que não cabia dentro dela.
não era mais a mulher que entrava na Universal arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, ela era parte de algo maior. Cada vida que ela tocava, cada palavra que ela falava, cada oração que ela fazia junto com alguém, era como se Deus estivesse usando suas mãos, sua voz, seu coração para mostrar que milagres não são coisas do passado, são o pão nosso de cada dia para quem crê. E assim, a história de Ana Clara se misturava com a de Marisa, que se misturava com a de Sofia, e com a de tantíssimas outras pessoas que, como elas, descobriram que na Universal não se vai só para receber. Vai-se para aprender a dar. Porque o milagre não para quando a cura vem. O milagre continua quando a pessoa curada estende a mão para o próximo, e diz, vem. Aqui tem lugar para você também. O milagre que nunca acaba. Ana Clara não precisou esperar anos para ver a conclusão do seu milagre. Ele aconteceu no instante em que ela entendeu, a verdadeira transformação não estava apenas em suas pernas, que agora a levavam com firmeza, nem no sorriso que voltará a iluminar seu rosto. O milagre se completou quando ela viu, nos olhos de uma desconhecida que chorava nos fundos da igreja, o mesmo desespero que um dia a consumira. Sem hesitar, sentou-se ao lado da mulher, tomou suas mãos e sussurrou, eu também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desiste da gente. Aqueles dedos trêmulos se apertaram nos seus, e Ana Clara soube, o ciclo não terminava nela. Era como uma tocha passada de mão em mão, de coração em coração. Cada vida que ela tocava se tornava um novo começo, uma nova história de fé renascida. Reflexão final. O maior milagre não é o que recebemos, mas o que nos tornamos depois dele. Ana Clara descobriu que a cura não era um fim, mas uma porta. Uma porta que se abre para quem ousa não apenas entrar, mas também voltar, não como a mesma pessoa que saíra, mas como alguém disposto a ser ponte, luz, abraço. Porque a fé que não se multiplica, morre sozinha. Lição de vida. Deus não nos tira do vale apenas para nos colocar no topo da montanha. Ele nos leva até lá para que, de cima, possamos enxergar quantos ainda estão subindo e estender a mão. O milagre é real, mas ele pede passagem, só se completa quando vira semente em outras vidas. E assim, a Universal não é só um lugar onde se busca ajuda. É um campo onde se aprende a ser ajuda. Porque a graça que transforma um, pode e deve transformar muitos. E no final das contas, o milagre de Ana Clara não teve fim. Ele apenas ganhou novas páginas, escritas por todas as mãos que ela segurou no caminho.